O final dos anos 90 foi marcado pelo surgimento de jogos com gráficos poligonais e ambientes que simulavam muito bem as 3 dimensões, mesmo exibidos em telas sem profundidade. The Legend of Zelda: Ocarina of Time foi lançado em 1998 para Nintendo 64 como um dos pioneiros dessa nova tecnologia dos games e surpreendeu por apresentar uma história longa e cativante, conquistando até mesmo a primeira nota máxima da renomada revista japonesa Famitsu. Uma década se passou e a ambição de transformar a experiência de games e filmes no mais próximo possível da realidade não parou, marcada agora pelos televisores 3D e o portátil Nintendo 3DS, que dispensa óculos especiais. Para inaugurar essa nova fase, a empresa japonesa trouxe de volta Ocarina of Time, com gráficos atualizados para a nova geração e, logicamente, ambientes completamente tridimensionais, além de outros ajustes e novidades na mecânica, como o suporte ao giroscópio do aparelho. Legend of Zelda: Ocarina of Time possui um dos enredos mais premiados de toda a história dos videogames e é motivo de inspiração para desenvolvedores até hoje. O drama de um reino ameaçado pela escuridão e a luta de um pequeno garoto que viajou no tempo para derrotar o mal permanecem intactos e cativantes nessa nova versão para 3DS, motivo mais do que suficiente para garantir uma ótima experiência aos jogadores. A primeira boa impressão de quem experimenta Ocarina of Time 3D são os excelentes gráficos e efeitos em 3 dimensões, não apenas por se tratar de um remake, mas por realmente ser a melhor experiência de imagem no Nintendo 3DS em relação à leva inicial de jogos para o portátil. Cada detalhe de ambiente da versão original foi melhorado de tamanha maneira que muitas vezes dá a impressão de ser um jogo diferente. Enxergar a profundidade com os efeitos em 3D realça a experiência e muitas vezes instiga a parar e observar os cenários. Uma das reclamações dos jogadores em relação à versão original era o tempo aquático e a necessidade repetitiva de pausar o jogo para trocar as botas para boiar ou afundar na água. Não só nesse momento, mas também em outros em que era necessário trocar de itens, era preciso interromper a jogatina, mas aqui a tela sensível do 3DS resolve o problema. Com um simples toque na tela, o jogador possui acesso a todo o inventário, permitindo uma rápida escolha entre os objetos, além de poder visualizar todas as músicas da ocarina, instrumento musical de sopro que lembra uma flauta e é peça importante na trama. Esse detalhe não apenas tornou a jogabilidade mais simples e rápida, mas também facilitou a navegação nas dungeons, os calabouços, com o posicionamento dos mapas no centro da tela inferior, recurso que só estava disponível no menu de pause da versão para Nintendo 64. Seguindo a ideia dos guias de ajuda de Super Mario Galaxy, New Super Mario Bros. Wii e Donkey Kong Country Returns, a Nintendo criou as Sheikah Stones, pedras que mostram cenas do futuro de Link, auxiliando de forma bastante criativa aqueles jogadores que estiverem travados em algum momento da história. Esse sistema é opcional e pode ser ativado ao lado da casa do herói na Floresta Kokiri, ou dentro do Temple of Time. A melhora nos gráficos também possibilitou a criação de mapas e cartazes espalhados nas paredes das cidades e dentro das casas, o que, na versão original, era praticamente inexistente ou então pouco visível por causa da baixa qualidade de imagem. Além de diversificar o ambiente, esses objetos também dão dicas valiosas aos novos jogadores, como a maneira de acessar locais misteriosos e como resolver certos enigmas. Ao retornar para a casa de Link, o jogador possui 2 opções: dormir para recuperar as energias ou sonhar com inimigos e reviver as batalhas travadas contra os mesmos. São 9 chefões no total, mas cada um só estará disponível após ser derrotado durante a campanha. Esses combates são cronometrados pelo jogo e os tempos podem ser comparados entre amigos. Outra grande novidade para os fãs de Zelda é o retorno da Master Quest, versão mais difícil da aventura que torna os calabouços mais complexos e inimigos mais numerosos. Dessa vez, porém, foi adicionado um modo Mirror, espelho em inglês, que inverte os lados do jogo, passando a impressão de um novo Ocarina of Time. Mas para poder acessar a Master Quest, o jogador precisa primeiro terminar a campanha tradicional. Atirar com o estilingue e o arco e flecha usando o giroscópio do Nintendo 3DS é muito divertido e dá maior sensação de liberdade, mas usar essa função com o modo 3D ligado é uma experiência frustrante. Por funcionar apenas com o jogador visualizando a tela de frente, o efeito em 3 dimensões falha quando é preciso mover o portátil para lançar pedras e flechas. Sempre é possível desligar um dos modos, ou até mesmo ambos, mas a experiência fica limitada. Mesmo se aproveitando das vantagens da tela sensível do portátil,
Ocarina of Time 3D ignorou uma das funções presentes nos outros jogos da série para DS: anotações nos mapas. Como todo jogo de exploração, Zelda possui itens e caminhos escondidos, que nem sempre podem ser acessados em um único momento, o que justificaria a anotação dessas informações nos mapas. É uma pena que essa versão tenha ficado sem uma função tão simples e útil, ainda mais se considerarmos os outros bons usos da tela de toque do portátil. Ocarina of Time 3D prova mais uma vez a ótima capacidade da Nintendo de reciclar séries de sucesso sem desgastá-las, e ainda aprimorar o que já parecia excelente. Os gráficos atualizados, efeitos tridimensionais excelentes e a nova jogabilidade com a tela de toque e o giroscópio do portátil, somados à ótima trilha sonora e enredo, fazem deste o primeiro título obrigatório a qualquer jogador de Nintendo 3DS. Alguns novos modos, como a Master Quest espelhada, garantem maior longevidade ao game, enquanto detalhes inéditos de ajuda, como as pedras Sheikah, atraem um novo público menos experiente.